Vambora! Vambora, sabadão, dia 18 de outubro, vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Vamos aqui falar sobre a última rodada da pré-temporada. Rapaz, a partir de semana que vem, a bagaça tá valendo. Amigão, aí a chinela vai cantar. Vamos comentar sobre a última rodada da pré-temporada, vamos fazer um recapzinho, né, da pré-temporada, fazer um vencedores e perdedores, acho que é propício para isso. Vamos comentar sobre algumas notícias. Temos brasileiro na NBA, mais um, falar sobre algumas lesões também. Meu amigo, muita coisa para falar hoje. Espero que vocês estejam animados. Eu estou animadaço, né? Mesmo eu ainda não tendo almoçado, estou com fome, mas eu tô animado. Porque de vez em quando a fome te anima também, né? Às vezes você trabalhar com fome te faz trabalhar melhor. Por quê? Porque você quer acabar logo pra comer, né? Então, enfim. Comenta aí. Você trabalha bem quando tá com fome ou você trabalha mal? Eu vou te falar, normalmente eu trabalho melhor com fome. É que nos últimos anos eu não venho ficado com muita fome, né? O meu peso mostra isso. Mas como agora eu tô no projetinho, eu tenho ficado com fome com um pouquinho mais de frequência. Eu tô trabalhando bem, hein? Tô rendendo bem com fome. Enfim, chega de falar sobre isso. Vamos falar sobre NBA, vamos falar sobre basquete. Antes, só quero lembrá-los da parceria do canal com a Centauro. Meu amigo, a Centauro é a nova parceira do canal. Nova não, né? Já não é mais nova, né? Já faz alguns meses que a Centauro tá com a gente. Chegando forte aí a Centauro. Centauro que sempre tá com promoções. Você vê aqui, por exemplo, ó. Olha aí. Você vê aqui, ó. Camisa da Nike aqui, ó. Camisa simples, mas bonita. 99 conto. Olímpicos aqui, ó. Feminino. Você mulher que tá querendo, né, fazer uma caminhadinha. Você homem que tá querendo presentear a sua esposa com um tênis aí pra caminhada. Ótima opção aqui, ó. Apenas R$ 218,49. Tá aqui, ó, meias, aqui, ó, saindo por R$ 66,49, meia oficial da Adidas. Então, cara, Centauro aqui tá sempre com promoções. E aí, meu camarada, usando o cupom SWISH10, deixa eu só ligar a luz aqui, porque deu uma... Porra, o clima deu uma fechada legal aqui, hein? Deus do céu. Aí, beleza. Usando o cupom SWISH10, rapaziada, você garante mais 10% de desconto nas suas compras. Então, além do desconto da própria Centauro, você pode ter mais 10. Basta utilizar o cupom SWISH10 na sua compra, que aí você garante esse desconto maravilhoso e de quebra ainda ajuda o canal. Então, né, fica a dica aí pra você. Cupom SWISH10, vai na Centauro e aproveite. Obrigado, Centauro, pela parceria. Tamo junto, né? Muito legal ter a Centauro com a gente. Recado dado, vamos aqui começar então o programa. Deixa o like aí, se inscreve no canal, né? Sabe muito bem que você tem que fazer isso. Se não fizer, você é um canalha. E eu sei que você não quer ser um canalha, então é bom deixar o like e se inscrever. E vambora, roda a vinhetinha e vamos começar a brincadeirinha. Vamos lá, cara, vamos começar comentando sobre os jogos de ontem da pré-temporada. Tivemos uma última rodada cheia, né? Foram 6, 7, 8 jogos na rodada de ontem. A pré-temporada sendo finalizada com chave de ouro. E aí vamos aqui dar uma passadinha rápida nos jogos. E aí depois vai rolar aquele recapzinho da pré-temporada, vai rolar um vencedores e perdedores. Eu sei que vocês se amarram nesse quadro, então iremos aqui, né, trazê-lo para vocês. Mas antes vamos passar pelos jogos. Primeiramente, a gente teve o Toronto Raptors vencendo o Brooklyn Nets por 119-114. Jogo apertado, jogo pegado, né? Tivemos aí alguns destaques bem interessantes, como por exemplo Scottie Barnes e Michael Porter Jr. estão aqui destacados. Michael Porter com 34 pontos e 10 rebotes, fez um baita jogo Michael Porter. E o Scottie Barnes comandou o Toronto Raptors com 31 pontos, 6 rebotes e 3 roubos de bola. Toronto fecha a pré-temporada com 4 vitórias e só 2 derrotas. E o Brooklyn
com 2 vitórias e 2 derrotas. Aí a gente teve Filadélfia vencendo o time B do Minnesota por 126-110, no jogo que marcou o retorno de Joel Embiid, né? Após 8 meses fora de ação, o Embiid voltou às quadras, jogou 19 minutos, marcou 14 pontos, pegou 7 rebotes, deu 8 assistências. Uma atuação bem completa do Embiid, né? Embiid jogando como ala pivô, que já era uma expectativa, né? O Nick Nurse já havia comentado, né, que ele estava pensando em usar o Embiid na 4, e de fato foi como ele foi usado ontem. A Dembona fez a 5, ele fez a 4. Eu gostei da experiência do Embiid jogando como ala pivô. Achei ele, né, menos exposto ao contato, né? E sem dúvida alguma, se tem uma coisa que Filadélfia não quer nesse momento, é o Embiid exposto, é o Embiid sendo forçado a encarar contato físico toda hora. O Sixers quer que o Embiid jogue mais livre, mais tranquilo, né, sem muita fisicalidade, para manter ali, para se manter saudável e para retomar o ritmo, né? Porque 8 meses sem jogar é tempo, né? É um tempo. Então, jogar como ala pivô, eu acredito que vai ser uma boa pro Embiid. Philadelphia faz bem e utiliza ele na 4. E pensando no aspecto tático do time, também é uma boa, né? Porque o Embiid jogando mais livre, mais solto ali, ele pode se movimentar mais pela quadra, pode jogar um pouquinho mais fora do garrafão, criando fora do garrafão, trabalhando em handoffs, trabalhando com passes ali em direção à cesta, né, com os companheiros cortando em direção à cesta. E a gente está falando de um time de Filadélfia que tem um backcourt com Maxey e Edicombe, 2 caras que são muito, né, incisivos nesses cortes em direção à cesta. Então, ter o Embiid na 4 junto de Maxey e Edicombe te abre muitas possibilidades de muitas janelas de passe, muitas oportunidades de pontos fáceis, né? Então, tanto na parte física como na parte técnica, eu acho que faz muito sentido ter o Embiid jogando na 4. E assim, mesmo ele, né, trabalhando um pouquinho mais fora do garrafão, cara, ele não perdeu a sua capacidade de pontuar por dentro. Ontem mesmo, conseguindo infiltrações, conseguindo ali bons arremessos ali, né, ao redor do garrafão, espaçando a quadra. Então, o melhor cenário pro Embiid hoje, de fato, é jogando na 4. É o que mais faz sentido, e ontem foi o primeiro teste aí que o Nick Nurse fez e deu super certo. Para além do Embiid, destaque pro Tyrese Maxey, fez mais um grande jogo, ele que fez uma pré-temporada excelente. E o Edicombe também fez um ótimo jogo. Edicombe que, segundo o próprio Nick Nurse, vai ser titular na abertura da temporada. O novato vai começar já jogando. Então, belo jogo de Filadélfia e bela notícia ter o Embiid voltando e voltando bem. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Charlotte Hornets por 113-108. Destaque para o Jalen Brunson, 31 pontos, 7 rebotes e 6 assistências para ele. Memphis Grizzlies bateu o Miami Heat por 141-125. Bom jogo do Jalen Wells, 21 pontos para o menino. Tomara que nessa temporada ele não tenha que lidar com lesões, o que vai ser difícil, porque ele tá num time que, mano, não sei o que acontece em Memphis, mas todo mundo lá machuca. Ontem mesmo, Ty Jerome saiu machucado, e saiu a notícia agora que o Scottie Pippen Jr. vai ficar fora por 12 semanas. Cara, é inacreditável o que acontece em Memphis. Memphis que já tá sem Zach Edey, já tá sem Brandon Clark, e o Ja Morant é dúvida. Então, mano, se eu sou o Jalen Wells, irmão, eu já vou benzer, porque, irmão, ele tá num ambiente carregado, né? O ambiente em Memphis tá carregado, tá complicado, mas vamos torcer pra ele se manter saudável, porque é um menino muito bom. Se ele não tivesse machucado temporada passada, ele com certeza teria terminado com mais votos para novato do ano. Não acho que ele venceria, mas ele teria recebido mais votos. E ele foi um dos melhores novatos, cara. Jogou muito bem. E é um segundo-anista que eu tenho muita expectativa. Aí a gente teve um jogaço entre Thunder e Denver, né? O KC venceu por 94-91, com direito a game winner de Ousmane Dieng. Rapaz, Ousmane Dieng, que
terminou o jogo. Deixa eu pegar aqui os números dele aí pra vocês, né? Terminou o jogo com 17 pontos. Ele que vem fazendo uma boa pré-temporada. Fez, né? Uma boa pré-temporada, né? E ele que precisava se provar, né? Porque se tem um jogador que tá no bloco de trocas aí do Thunder, é o Ousmane Dieng. Ele, a Isaiah Joe, são dois nomes que com certeza o Thunder, né, poderia trocar. Então o Ousmane Dieng, ele tinha que mostrar serviço na pré-temporada e ele mostrou, cara. Jogou bem, gostei do que eu vi dele ontem. Foi decisivo ali no final, né? Denver que jogou, né, sem os seus principais jogadores, né? Denver não estava completo. O KC, se não me engano, só tava sem o Jalen Williams, né? É isso, né? Tava só sem o Jalen Williams, tava só sem o J-Dub. De resto, todo mundo jogou, obviamente com minutagem reduzida e tal, né? Os titulares do Thunder não voltaram pro segundo tempo. Mas o Denver nem isso teve, né? O Denver não teve Jokic, o Denver não teve Aaron Gordon, o Denver não teve Jamal Murray, né? Então, enfim, não foi um jogo tão válido, né? Mas foi legal, obviamente, ver o Tandão vencendo. É sempre bom ver o Tandão vencendo, sempre é algo que me alegra. Indo aqui para os últimos jogos, a gente teve San Antonio batendo Indiana Pacers por 133-104, mais uma grande exibição de Victor Wembanyama. 17 pontos, 12 rebotes e 4 tocos para o Wemby. Mais um show, né? Um show do Wembanyama, né? Desfilando o seu excepcional trabalho de pés, que foi muito bem refinado por conta dos treinamentos com o Olajuwon. Até separei aqui um lance para mostrar para vocês. Cara, olha isso aqui, cara. Olha esse psicopata, mano. Cara de 2,26 fazendo isso aqui. Olha a fluidez do movimento, mano. Olha isso. Ó. Fake. Olha esse trabalho de pés, mano. Se ferrar, cara. Deveria ser proibido deixar o Wembanyama treinar com o Olajuwon, velho. Na boa, é muita apelação. Teve um outro lance também. Aqui, ó. Ó, isso aqui. Isso aqui é bizarro, mano, ó. E não foi andada. Por mais maluco que pareça, isso não foi andada. É o trabalho de pés aliado a uma passada de tiranossauro. Olha isso, mano. Pô, cara, é uma bizarrice. Não satisfeito em já ser um alienígena de 2,26, o cara resolveu treinar com o Olajuwon. Aí é complicado, né? Aí é complicado combater. E ainda cresceu ainda na off-season. Tipo, mano, o Wembanyama, ele decidiu ativar o botão de apelão nessa off-season, né? Treinou com o Monge, foi pra NASA, treinou com o Olajuwon, treinou com o Garnett, ficou mais forte, ficou mais alto. Porra, quer mais o que, o Wemby? Porra! Caralho! Enfim, jogando pra caralho, fez uma puta pré-temporada e se Deus quiser, vai ficar saudável e vai brigar por alguns prêmios individuais, viu? Vai brigar por DPOY, é o principal candidato a DPOY, na minha opinião. Vai brigar por All-NBA, vai ser All-Star e não se surpreenda se o Wembanyama receber alguns votinhos para MVP, viu? Se ele ficar saudável, ele vai ganhar alguns votinhos. Com certeza ele vai ganhar alguns votinhos. Principalmente se San Antonio conseguir, né, ter uma campanha de pelo menos 50 vitórias. Se o Wemby termina a temporada saudável com o San Antonio vencendo 50 jogos, existe um cenário muito propício para o Wemby ficar pelo menos no top 3 para MVP. Existe muito esse cenário. Muito. Enfim, ansioso demais para ver ele em ação na regular. Aí nos últimos 2 jogos a gente teve o Clippers batendo o Golden State por 106-103, um jogo com muitos turnovers, uma quantidade cavalar de turnovers. Os dois times cuidaram muito mal da bola e aí acabou vencendo quem melhor capitalizou em cima dos erros, né? O Clippers foi melhor do que o Golden State, capitalizando em cima dos turnovers.
foi mais sólido do que o Warriors. E no fim saiu o vencedor, 106-103. Esse jogo marcou a estreia do Bradley Beal com o Clippers. Foi bem, Bradley Beal. Acho que fez um jogo consistente. Pelo lado do Golden State, destaque para o Curry. O Curry que fez uma pré-temporada absurda, 20 pontos para ele nesse jogo. Acho que foi o segundo ou terceiro jogo dele de 20 pontos na pré-temporada. Jogou muito. Só que ontem faltou, né? Jimmy Butler não jogou, então faltou um outro cara ali para chamar na pontuação. E faltou principalmente cuidado com a bola, né? O Golden State foi muito mal cuidando da bola ontem. Enfim. E no último jogo a gente teve o Kings virando para cima do Lakers, venceu por 117-116, mesmo tendo ficado atrás no placar pela maior parte do jogo. Só que aí ali na reta final o Lakers tirou o Luka de quadra e aí sem o Luka o ataque do Lakers não conseguiu produzir e aí junto a isso teve uma defesa horrível do Lakers, que inclusive deve ser tendência para essa temporada, o Lakers defender mal. Né? Óbvio que a gente não pode usar a pré-temporada como um total parâmetro. Né? Óbvio que as coisas podem mudar na regular. Mas quando você olha para o que o Lakers apresentou na pré-temporada, quando você olha para as peças que o Lakers tem, e quando você pega as falas do J.J. Redick quando foi questionado sobre a defesa do Lakers na pré-temporada, mano, indícios fortes de que o Lakers vai sofrer com a defesa. Principalmente nesse começo de temporada sem o LeBron. Né? Mesmo o LeBron não sendo mais o mesmo defensor que já foi há um tempo atrás, cara, ele ainda é um cara que ajuda muito na defesa. E aí a gente vai ter um Lakers... segundo o próprio J.J. Redick ontem, começando a temporada com uma lineup com 3 guards, porque sem ter o LeBron, J.J. Redick tinha poucas opções. Ele poderia usar um Laravia, ele poderia usar um Vanderbilt, ou ele poderia usar mais um guard, seja Smart ou seja o Gabe Vincent. Ontem ele confirmou que vai ser o Gabe, não vai ser o Marcus Smart. E aí, beleza, o Gabe é um bom defensor, fez uma pré-temporada boa, mas é um cara baixo. E aí você tem o Gabe baixo, você tem o Reeves baixo, você tem o Luka que é alto pra posição, pega muito rebote, mas, tipo assim, são 3 guards na rotação, com Hashimura e DeAndre Ayton. Então, eu acho que a defesa vai ser um problema. Ontem foi um problemaço, né? Ontem o Lakers perdeu o jogo pela defesa ruim e também pela falta de produção ofensiva depois da saída do Luka. Então, enfim, acho que a defesa vai ser um problema sério. E vamos ver se o ataque vai compensar, né? O Luka vai ter que jogar 40 minutos por noite. Vai ter que jogar 40 minutos por noite. Principalmente se o Austin Reeves não ajudar. Ontem o Austin Reeves foi uma coisa horrorosa. Ontem foi horrível o Austin Reeves. Enfim. Mérito do Kings, que também conseguiu vencer. Dennis Schroeder fez um ótimo jogo, de longe o melhor do jogo dele com a camisa do Kings. Né? Nessa pré-temporada ele vinha fazendo uma pré-temporada bem ruim. Ontem foi muito bem. E aí o Kings fechou a pré-temporada com a vitória pra cima do Leicão. Leicão que só venceu um jogo na pré-temporada, né? Terminou com 5 derrotas. Então, sobre a última rodada da pré-temporada é isso. Vamos agora, pessoal, fazer um recap, né? Vamos aqui fazer um recap da pré-temporada. Vamos aqui trazer um vencedores e perdedores. E aí, gente, eu já vou falar. Não terão muitos perdedores, tá? Até porque é pré-temporada, né, gente? Não dá pra ficar se apegando muito a resultados de pré-temporada. Mas tem alguns fatores, alguns acontecimentos nessa pré-temporada que tornaram alguns times perdedores, né? Mas, na minha avaliação, teve muito mais vencedores do que perdedores. Começando com os vencedores aqui, eu já vou começar com o Cooper Flagg, tá? O Cooper Flagg, pra mim, foi um grande vencedor dessa pré-temporada. Né? Ele mostrou muita coisa boa nos minutos que teve. Os números não foram tão impressionantes assim. Foram 11,3 pontos, 4,5 rebotes, 2,8 assistências, com 1,3 roubos de bola e 0,8 tocos. Né? Números não tão impressionantes. Não salta aos olhos os números, só que quando você pega os lances do Cooper Flagg na pré-temporada, você vê que ele mostrou uma maturidade no seu jogo, uma lapidação no seu jogo que vai fazer dele uma peça muito, muito importante nesse time do Dallas.
né? Capacidade de pontuação nos 3 níveis, um potencial defensivo incrível, defendendo muito bem ali o garrafão, ao mesmo tempo que conseguiu, né, ótimos lances também no perímetro, gerando turnovers, roubando bolas, desviando passes, ótimas leituras, ótima capacidade de passe. Então, a gente viu nessa pré-temporada como que o Cooper Flagg ele tá totalmente pronto para ter impacto imediato, né? Eu não acho que a gente vai ver um Cooper Flagg botando números de Wembanyama. O Wembanyama no seu ano de calouro, cara, ele teve números inacreditáveis. Eu não acho que o Cooper Flagg vai ter esses números. Eu não acho que o Cooper Flagg vai ter os números que o Luka teve como novato, os números que o LeBron teve como novato. Não acho. Mas eu acredito que a gente vai ver um Cooper Flagg absolutamente maduro, sabe? Sendo a peça que esse Dallas precisava, né? Trazendo uma versatilidade nos 2 lados da quadra, trazendo segurança, trazendo capacidade de passe, trazendo pontuação, né? Sendo esse encaixe maravilhoso pro Anthony Davis, né? Trazendo tamanho. Mano, eu adorei a pré-temporada do Cooper Flagg. Eu acho que ele foi bem pra caramba. E, sem dúvida alguma, ele sai dessa pré-temporada sendo um dos grandes vencedores. Outro vencedor pra mim, outro novato vencedor pra mim é o Ace Bailey, né? O Ace Bailey fez uma pré-temporada excelente. Ele que, né, veio com muitas dúvidas no draft. Muita gente pegou um bodezinho dele por conta das suas atitudes durante o pré-draft, se recusando a treinar com alguns times, se mostrando um tanto quanto arrogante. O que, na minha opinião, foi muito mais culpa do agente dele, do ex-agente dele, né, que foi demitido, do que dele mesmo. Acho que ele foi muito prejudicado por quem estava agenciando ele. Mas, enfim, acabou que ele ficou com uma imagem meio ruim. É um jogador que eu, pelo menos, via ele sendo um cara bem cru. Ainda acho que ele é cru, tá? Tem que ver como é que vai ser durante a regular. Mas na pré-temporada ele se mostrou... Ele, de fato, mostrou um potencial muito bom, né? Ele teve uma média de 16 pontos em um pouco mais de 26 minutos por jogo, mais de 50% de aproveitamento nos arremessos, 41,7 para 3 pontos. Então, foi uma pré-temporada onde o Ace Bailey ele deu algumas respostas, tá? Algumas boas respostas, né? Se mostrando um jogador capaz de atuar muito bem com e sem bola, se movimentando bem fora da bola, trabalhando no catch and shoot, ao mesmo tempo que, quando precisou ir pro mano a mano, conseguiu performar. Defensivamente, eu gostei também do que eu vi do Ace Bailey, não esperava ver ele defendendo do jeito que ele defendeu, atento, fazendo boas leituras. Então, quando a gente fala de vencedores de pré-temporada, acho que o Ace Bailey tem que estar nesse hall, né? Sem dúvida alguma, ele foi um grande vencedor, mostrou muita coisa boa. Indo agora para alguns times que saíram como vencedores, eu vou de Houston, né? Eu acho que Houston sai como um grande vencedor. Houston começou a pré-temporada com um grande baque, né? Com a notícia bem ruim, que foi a notícia do VanVleet, que ele ficaria fora da temporada e tal, muitas dúvidas. Só que olhando para o que Houston apresentou na pré-temporada, cara, assim, é muito... O torcedor de Houston, ele tá muito mais otimista do que ele tava antes da pré-temporada começar. Antes da pré-temporada começar, o torcedor de Houston tava com dúvidas. Pô, mano, sem o VanVleet, sem o nosso armador, como é que o time vai funcionar? Acho que depois dos jogos da pré-temporada, o torcedor fica mais otimista. Por quê? Porque viu que o Aman Thompson tá evoluindo na parte de playmaker, viu que o Rich Shepard tá pronto pra contribuir, tá pronto pra ter minutos, viu um encaixe muito bom do Kevin Durant com o time, viu um ataque funcionando melhor, tendo o Alperen Sengun como esse, né, playmaker primário, o ataque funcionando, né, rodando, tendo o Sengun como centro de tudo. Então, essa pré-temporada ela veio para mostrar pro torcedor de Houston e mostrar pra NBA no geral que a ausência do VanVleet ela pode não ser tão sentida quanto, né, esperávamos. Então acho que Houston, sem dúvida, sai dessa pré-temporada como um grande vencedor. Mostrou muita coisa boa. E as evoluções do Aman como playmaker e do Rich Shepard me agradaram muito. E o ataque funcionando
na base do Sengun trabalhando mais ali em handoffs, trabalhando mais fora do garrafão, armando mais o jogo, eu gostei muito, cara. A dinâmica do ataque, tendo o Sengun como esse playmaker principal, é muito boa. É muito boa, tá? Alguns outros jogadores que eu coloco como vencedores, eu coloco o Kelewar, do Miami Heat, como vencedor. Ele mostrou uma boa evolução, uma boa maturação do seu jogo, né? Ele que é um menino que o Erik Spoelstra vem pegando bastante no pé e tal. Ele deu ótimas respostas. Ele teve uma média de 22 minutos por jogo, 17,4 pontos, 11 rebotes, 1,6 bolas de 3 de média, trabalhando bem na defesa, tendo aproveitamento, né, 44,4% de aproveitamento no perímetro, né, mostrando atleticismo, versatilidade, mobilidade. Ele mostrou muita coisa boa, cara. O Kelewar, sem dúvida alguma, aproveitou bem a pré-temporada. Inclusive, acho que na batalha Kelewar contra Jovic, para ver quem que vai ser o titular ali ao lado do Adebayo no garrafão, acho que o Kelewar ganhou vários pontos, tá? Acho que ele ganhou vários pontos. Então, o Kelewar aproveitou bem a pré-temporada. O Wembanyama, sem dúvida alguma, foi um vencedor, né? Mostrou que o trabalho ali feito com o Olajuwon, com o Kevin Garnett, realmente deu frutos, né? Um refino muito maior no seu trabalho de pés, fazendo ótimas leituras, se mostrando um tomador de decisão melhor, né? E ainda tendo evolução física, aumentou o peso, aumentou a massa, aumentou o tamanho. O Wembanyama agora tá com 2,26. Então, mano, acho que o Wemby, ele... A gente já tava assustado com o Wemby antes dele jogar na pré-temporada. Só de saber que ele treinou com o Olajuwon e que ele fez um retiro com monges, a gente já tava assustado. Depois de ver o que ele fez na pré-temporada, a minha sensação é que... É igual eu já falei, se o Spurs bater 50 vitórias e ele não se machucar, a sensação que eu tenho é que um top 3 para MVP é uma realidade para ele. Essa é a sensação que eu tenho. A gente tem tudo para ver um Wemby dominando totalmente a NBA. Esse pode ser o primeiro ano, de fato, do Wemby mandando na liga, né? Não que nos últimos 2 anos ele não tenha dominado, ele dominou. Mas acho que nesse ano tem tudo pra ele realmente ser o cara que vai chegar e falar: beleza, gente, a brincadeira agora aqui é outra. Agora eu mando na brincadeira. Tá ligado? Pode ser o primeiro ano da real dominância do Wembanyama na NBA, porque ele tem tudo. Ele tem tudo. Evoluiu fisicamente, evoluiu tecnicamente, tá com um time muito bom ao redor dele. Então, se preparem, porque o basquete 2.0 vai virar o basquete 3.0 agora, gente. Vocês estão fodidos. Vocês estão fodidos. Nós estamos fodidos, na verdade é essa. Último jogador aqui da minha lista de vencedores é o Nikola Jokic. Tá? Eu vou colocar o Jokic pelo fato de que ficou claro nessa pré-temporada de que ele finalmente vai poder descansar. Né, o Jokic, que nos últimos anos não pôde descansar, porque sem ele na quadra, o Denver sempre virou um time ruim, né? E aí eu tô falando em termos estatísticos. Se você for pegar nos últimos 4 anos, nos minutos sem Nikola Jokic, o Denver foi 8,7 pontos pior. 8,7 pontos pior sem ele. É uma diferença brutal. Com ele, 10,6 pontos melhor. Então, assim, de fato, os minutos sem o Jokic nos últimos 4 anos foram trágicos para Denver. Só que nesse ano parece que as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque Denver montou um grande elenco, né? E arrumou um bom reserva para ele no Valanciunas. Então o Jokic, ele sai como grande vencedor, porque ele sai dessa pré-temporada com a sensação de que, putz, se pau, não vou precisar ficar jogando 40 minutos toda noite, né? Se pau, vou poder descansar mais um pouquinho. Olha aí que beleza, né? Olha aí que beleza. Então, Nikola Jokic, sem dúvidas, também é um vencedor. Tá bom? Então, pra mim, os vencedores da pré-temporada são esses. Indo pros perdedores, cara, eu só vou colocar 2 perdedores, né? E são 2 times. O primeiro é o Lakers. E eu nem tô falando pela questão das derrotas, né? Pelo fato do Lakers só ter vencido um dos 6 jogos que disputou. Pra mim, o Lakers é um perdedor pela lesão do LeBron. A simples lesão do LeBron já tornou
a pré-temporada do Lakers, pra mim, uma tragédia, porque, beleza, o Luka fez uma pré-temporada excelente, o Luka tem tudo pra ter um início de temporada absurdo, até por conta da lesão do LeBron, né? Ele vai ter muito mais volume, então o Luka já deve começar a temporada empilhando o jogo de 30 pontos. Mas, tirando a questão do Luka, que realmente foi bem positiva, e o Gabe, que também foi bem positivo na pré-temporada, cara, a perda do LeBron, ela é muito trágica, porque você tira o único jogador do time, fora o Luka, com capacidade de pontuar para mais de 25 pontos com consistência. O Austin Reeves ainda não é esse cara. Não é. Inclusive, a pré-temporada do Austin Reeves foi de muitos altos e baixos. Então, você tira esse parceiro ideal do Luka. Você perde, obviamente, uma liderança. Você perde a possibilidade de já construir um entrosamento entre LeBron, Luka e Ayton, o que seria muito válido. O Lakers não conseguiu fazer isso, vai ter que fazer isso durante a regular, onde não tem tanto tempo assim para treinar. E você tira um dos melhores defensores do time. Um time que defensivamente tende a ser frágil. Você tira um dos melhores defensores deles por meses, né? Por meses não, né? Por várias semanas, porque a expectativa é que o LeBron só volte pro meio de novembro. Ou seja, nos primeiros 14, 15 jogos da temporada do Lakers, o Lakers não vai ter o LeBron. Não vai ter um dos seus melhores jogadores ofensivos, um dos seus líderes e um dos seus melhores defensores. Então, a perda do LeBron torna o Lakers, pra mim, um puta de um perdedor da pré-temporada. Um puta de um perdedor, assim como o Memphis Grizzlies. Acho que não tem como. O Memphis também é um perdedorzaço. Ja Morant machucou durante a pré-temporada. Scottie Pippen Jr. vai ficar fora por 12 semanas. Ty Jerome se machucou ontem. Tendo o Idey e Brandon Clark já machucados. A única notícia boa pra Memphis foi que o JJJ voltou. Que o JJJ conseguiu jogar. Tirando o JJJ, não teve notícia boa pra Memphis, cara. Uma tragédia a pré-temporada de Memphis também. Então, as lesões tornam Memphis e Lakers, pra mim, os grandes perdedores. Outros times que eu poderia citar como vencedor, Chicago, pela evolução que o Buzz Ellis apresentou. Acho que dá pra colocar o Buzz Ellis e o Bulls como vencedor. Dá pra colocar a Filadélfia como vencedor pela volta do Embiid. Dá pra colocar a Filadélfia como vencedor. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que seriam esses. Acho que eu fecho nesses os vencedores e perdedores da pré-temporada, tá bom? Pré-temporada que já terminou, a partir de semana que vem já começa a regular, tá? Então, sobre pré-temporada é isso. Pra gente encerrar aqui o programa, rapaziada, eu só quero comentar rapidinho sobre a notícia muito bacana que saiu ontem, referente a mais um brasileiro na liga. Rapaz, teremos mais um brasileiro na NBA. De início, ele não vai estar oficialmente na NBA, mas ele terá uma possibilidade muito grande de chegar na liga, porque ele vai estar na D-League. Eu tô falando de Natan Mariano. Ontem saiu a informação, o próprio Cesi Franca confirmou que Natan Mariano, irmão do Lucas Mariano, e um dos principais prospectos brasileiros aí do momento, assinou com o Phoenix Suns e vai representar o time do Phoenix Suns da D-League, que é o Valley Suns. Ele vai estar no afiliado do Phoenix na D-League, vai jogar lá e tem a possibilidade de, daqui a um tempo, se ele mostrar boa evolução, se ele mostrar boa adaptação, dele integrar o elenco de Phoenix, que é importante lembrar, tem histórico bom com brasileiros, né? O Leandrinho, vocês devem se lembrar, fez uma linda carreira em Phoenix, inclusive vencendo o prêmio de melhor sexto homem jogando pelo Phoenix Suns. Então, é uma franquia que gosta de brasileiro e vai agora ter o Natan Mariano, que é um menino que, ganhou tudo aqui no Brasil, né? Ganhou tudo. O Natan Mariano, ele ganhou, só pra vocês terem ideia do currículo dele, tá? Ele foi campeão paulista, foi campeão da Copa Super 8, foi campeão do NBB, foi campeão da BCLA e foi campeão do Intercontinental da FIBA. Então é um menino que ganhou tudo. É um menino que tem características que a NBA valoriza muito.
tem um bom tamanho, boa envergadura, bom arremesso. Defensivamente, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Gosto muito dele defendendo. É um prospecto defensivo bem legal. E ele tem um DNA do basquete, né? O irmão dele, o Lucas Mariano, é um dos principais pivôs do Brasil há muito tempo, né? Então, é um menino que tem tudo pra ter uma carreira muito bonita no basquete. E eu acredito que ele tem boas condições de chegar na NBA logo mais, tá? Ele é um prospecto bem legal. Ele até se inscreveu nesse último draft, acabou que ele não foi selecionado por ninguém. Mas ele tem boas características físicas e técnicas. É questão de ganhar massa, ganhar corpo e de se adaptar ao basquete americano, que é, obviamente, diferente do basquete brasileiro que ele estava acostumado a jogar. Mas é uma notícia muito boa. Quanto mais brasileiros no circuito da NBA, melhor. A gente também vai ter o Renan jogando na D-League nesse ano. A gente vai ter 2 brasileiros na D-League. E são 2 brasileiros com condições de chegar na NBA. O Renan tem um atleticismo bizarro. É um jogador muito rápido, muito veloz, muito bom defensivamente. Então, é um outro menino que em breve vai jogar na NBA. Acho que fatalmente ele vai jogar na NBA. E o Natan Mariano, para mim, segue a mesma linha. Acho que ele é um prospecto mais cru do que o Renan, até porque ele é mais novo que o Renan também, então é normal. O Natan, ele é de 2009. Tipo, o moleque é uma criança quase. Então, acho que ele vai precisar de uma adaptação um pouquinho maior do que a do próprio Renan. Mas, pelo fato dele estar num Phoenix Suns, que, como eu disse, tem histórico de gostar de brasileiro, e é um time que não vai brigar por nada nessa temporada, ou seja, irá ter oportunidades ali de testes, eu acho que o Natan Mariano, se pá, pode até entrar na NBA, pode até jogar na NBA antes do Renan, né? Enfim. Torcendo muito pelo menino, tomara que ele dê certo, tomara que ele se adapte bem. E uma notícia maravilhosa aí pro Brasil, tendo mais um representante aí na maior liga de basquete do mundo. Ou pelo menos na afiliada da maior liga de basquete do mundo, o que já é gigantesco, né? Então, parabéns, Natan, e boa sorte, Natan, aí na sua trajetória no basquete americano. Tomara que você tenha muito sucesso, menino. Menino é bom, hein? Menino é bem bom. Se você nunca viu o Natan Mariano jogar, dá uma olhadinha no YouTube, tem alguns lances dele, o moleque é bola. O moleque é bola. E defensivamente ele é muito bom, tá? Potencial defensivo bem legal. Mas enfim, com essa bela notícia eu encerro a edição de hoje do Switch TV Show. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera. Espero que você tenha um sabadão maravilhoso e um domingo maravilhoso também. A gente se vê amanhã. E valeu, minha gente. Valeu, abraço, beijo no coração de todos. E até a próxima. Tchau.